Oi, gente! Hoje eu vim fazer uma coisa bem diferente com vocês. Vou tirar algumas dúvidas de uma forma diferente. Nós vamos falar sobre mitos e verdades na maquiagem. Olha só, tem tanta coisa que as pessoas falam, mas eu ouvi dizer que se eu fizer isso, acontece isso. Então vamos brincar de mitos e verdades. Eu quero ver se você acerta. Então vamos começar. O primeiro mito, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é mito ou verdade? Quem tem olhos pequenos, não pode usar lápis preto. E aí, o que você acha? É mito ou verdade? Começando com essa, respondendo que é mito, gente. O que é usar lápis preto? Você fala não pode usar lápis preto, é muito abrangente. O que nós podemos fazer é usar lápis preto da forma certa. Eu tenho os olhos pequenos e eu vou dar um exemplo aqui sem precisar passar lápis. Eu fiz micropigmentação na parte de baixo dos meus olhos, olha. Eu não passei lápis preto na linha d'água, mas abaixo eu tenho micropigmentação, ou seja, tá permanente, tá aqui, eu não consigo tirar. E isso não faz com que meus olhos fiquem menores. Então, o que nós não podemos fazer é passar lápis preto na linha d'água. Não é indicado para quem tem olhos pequenos como eu, porque quando a gente passa na linha d'água, aí sim a gente dá a impressão do olho ficar um pouquinho menor, mais amendoado. É errado? Não. Se você gosta, não tem regra. Eu sempre falo que maquiagem não tem regra, você tem que usar o que você gosta. Mas a gente sabe que quem tem olhos pequenos tem que evitar de passar lápis preto na linha d'água. Só que nada impede de você passar abaixo da linha d'água, escurecer aqui, ó, abaixo da linha d'água como eu fiz, ou em cima, aqui na raiz dos cílios e deixar esfumadinho, fica lindo o efeito. Então, quem tem olhos pequenos não pode passar lápis preto, é mito. Pode sim, só tem que passar no lugar certo. Segunda pergunta. Corretivo ressalta rugas e linhas? E aí, o que você acha? Infelizmente é verdade, gente, mas assim, é verdade, o corretivo ressalta rugas e linhas. Vamos usar de exemplo essa área das olheiras aqui, ó, que é a área que a gente costuma fazer marquinhas, ó. Se eu faço assim, sorrindo, já tem as marquinhas aqui e ok, tá, gente? Não é um defeito. Eu sempre falo pra vocês que as expressões, as marcas do nosso rosto, as expressões do nosso rosto contam a nossa história. Mas qual é o papel do corretivo aqui, né? O que o corretivo ressalta? O que nós temos que aprender na hora de escolher o corretivo é que quanto mais pastoso for o corretivo, mais ele fica evidente na pele. Assim também é para base, por exemplo, quem tem essa marca aqui, ó, quando sorri que faz aquela marca aqui, eu tenho levemente, já não me incomoda. Mas quem já tem essas linhas de expressões aqui e aqui, quanto mais fina for a base, quanto mais aquosa, quanto mais a textura for leve, menos marcado fique para o corretivo, é a mesma regra. Então assim, se você tem a linha muito marcada aqui, evita usar corretivo em pasta, usa corretivo mais líquido, mais aquoso, isso vai te ajudar muito. Pergunta número 3. Qualquer sombra pode ser usada molhada? E aí, o que você acha? A gente tem visto essas tendências novas de usar sombras molhadas, de molhar a sombra com fix, ou essas brumas, ou água termal e usar sombra molhada. O efeito é lindo, gente, mas a pergunta é, qualquer sombra eu posso molhar ela e usar? E a resposta é não, não é qualquer sombra. Eu até trouxe uma paletinha minha aqui que eu gosto muito, essa da Tarte, olha como ela é linda, olha a embalagem da bichinha. Brilha mais que tudo. E eu trouxe essa paleta porque aqui nós temos sombras opacas e sombras cintilantes, esse mando aqui de sombra cintilante. Quais sombras são mais recomendadas molhar, gente? A sombra cintilante. Eu vou pegar aqui pra vocês pra eu mostrar do que eu tô dizendo. Ó, vou pegar esse fix aqui da Ana Paula Marçal e vou molhar uma sombra cintilante dessa, ó. O que a gente faz quando a gente molha? A mesma coisa do iluminador, a gente potencializa. Olha aqui. Olha como fica lindo. Eu molhei essa sombra aqui, ó. Então, eu aconselho você molhar somente sombras cintilantes, que você cria tipo uma pastinha, fica lindo o efeito. Se você molha uma sombra opaca, o efeito não é o mesmo. Sombra opaca é bom pra gente esfumar, ela fica ótima para esfumar. E a sombra cintilante é para você passar e ela grudar a cor mesmo. Então você pode molhar a sombra cintilante à vontade, mas a sombra opaca evite, tá bom? Outra pergunta. Passar base na boca aumenta a durabilidade do batom? E aí, você acha que é mito ou verdade? A resposta é verdade.
Gente, como assim passar a base na boca? Sabe quando você está fazendo a pele antes de começar os olhos e passa batom, enfim, você vem com um pouquinho de base em cima da boca? Isso ajuda muito a aumentar a durabilidade do batom, mas atenção! Esse truque serve para quando você vai usar batom opaco. Batom com gloss não funciona. Batom molhadinho, ou se você quer passar só um gloss, passando base embaixo, vai dar tudo errado. Pensa só, mistura de textura, gente. Se você tem uma base ali que ela tem aquela textura molhadinha e ela já tem uma corzinha, se você passar outra coisa molhadinha, vai se misturar a cor e a textura da base com a cor e a textura do batom. Vai ficar aquela meleca, tudo não abusado. Isso não funciona para batom molhado ou tipo gloss, batom cremoso também não. Funciona para batom mate, esses batons de pincel ou batom bem sequinho. Isso funciona muito bem, ajuda muito na durabilidade do batom, então isso é verdade. Mais uma pergunta: marrom é a cor certa para corrigir as sobrancelhas? E aí? A resposta é mito, não é o marrom a cor certa para corrigir as sobrancelhas. A cor certa para corrigir as sobrancelhas é a cor mais próxima do seu pelo. Que cor é o seu pelo? Seu pelo é mais loiro, seu pelo é mais pro marrom, seu pelo é pretinho, você não vai usar sombra preta, tá, gente? Então, assim, o que eu gosto de usar para corrigir a sobrancelha? Tons de cinza ou de marrom frio, mas não absolutamente o marrom. E para aquela menina que tem o cabelo ruivo e a sobrancelha ruiva, eu vou corrigir com marrom ou preto? Não. Você sempre tem que se basear pelo tom natural do pelo da sobrancelha. Então, uma sombrinha mais próxima, eu uso muito tons de cinza ou uns marronzinhos bem frios, e isso tem dado muito certo. Então, o marrom não é absolutamente o único tom que a gente pode usar para corrigir a sobrancelha. Isso é mito. Próxima pergunta. Para corrigir as olheiras, o corretivo precisa ser um tom mais claro que o tom da nossa pele? E aí? Se você assiste meus vídeos, você sabe responder essa. Isso é mito. Para corrigir as olheiras, não. Para corrigir, lembra que a gente sempre usa um corretivo de correção e depois um corretivo de iluminação, caso você queira o efeito de luz, de projeção. Então, não é um corretivo um tom mais claro que o tom da sua base que vai corrigir as suas olheiras. Inclusive, gente, isso pode dar muito errado. Se você tem uma olheira profunda, de um tom mais roxo, e você passar um corretivo um tom mais claro que a sua pele, a tendência é que você chumpe essa olheira. Então, não, isso é mito. O correto é a gente passar um corretivo mais amarelado ou mais avermelhado, depende do efeito que você precisa, depende de como é a sua olheira, depende da correção que você precisa fazer. E para iluminar, você pode usar um corretivo um tom mais claro que a sua pele. Não para corrigir, mas sim para iluminar. Então isso é mito. Próxima, batom escuro envelhece o visual? Isso é polêmico, mas é um mito. Não existe isso, gente. Quem não imagina, né? Se fala, nossa, eu queria um batom vermelho escuro. Você já imagina aquelas mulheres mais maduras, assim, usando aquele batom. Menina não pode usar batom vermelho, e isso não existe, gente. A gente pode usar o que a gente quiser, desde que a gente goste do efeito que aquele produto traz. Então, assim, o batom, ele não envelhece o look de jeito nenhum, da mesma forma ele não rejuvenesce. Batom é batom e o efeito dele não é, a missão dele não é envelhecer ou rejuvenescer. Tira da cabeça que batom escuro é só para quem já é mais velho, batom vermelho fechado é só para quem já é uma mulher mais madura, isso não existe. Se você gosta do batom um vermelho mais fechado, um vermelho mais escuro, você pode usar sem medo. Não existe isso de batom escuro envelhecer. Próxima. Essa é muito boa. Tem gente alérgica aí? Tem alguém aí que tem alergia à maquiagem? Olha só. Maquiagem mineral é mais adequada para pele sensível? E a resposta é sim, isso é verdadeiro. Gente, existem muitas marcas que trabalham com produtos minerais. O que é isso? Eles têm extratos vegetais e botânicos, além de minerais naturais na composição. E isso costuma fazer o produto ser livre de conservantes, então torna um pouco mais difícil de causar alergia. A MAC tem uma linha
que é os Mineralize, que são todos pó mineral. Eu amo o efeito, além de ser extra fino, eles são sutis, não tem problema de alergia em nenhum tipo de pele. Eu já uso a Mineralize na MAC há muito tempo e eu nunca tive problema. Eu sempre costumo cuidar muito na hora de comprar produto, porque a gente sabe que, né, assim, tem pessoas que podem ter uma reação alérgica e isso é muito grave. Então, assim, se você tem uma pele que é um pouco mais alérgica, que costuma dar irritação, procure produtos minerais. Isso costuma dar muito certo e costuma, assim, não causar efeito alérgico, de alergia, coceira, irritação, vermelhidão na pele. Então, produtos minerais, ó, é uma ótima pedida para quem tem alergia. Mais uma. Nós temos que testar a base no pulso na hora de comprar, isso é mito ou é verdade? Se você me assiste aqui também, você já sabe a resposta dessa, que não é no pulso que a gente testa, então isso é mito. Testar base deve ser no rosto. Gente, nós não vamos usar base no pulso. Não é no pulso que a gente usa, não é na mão, não é no pescoço. Testa no teu rosto. É muito importante quando você for sair de casa para comprar a sua base, que você esteja sem maquiagem. Passa no rosto mesmo. Espera um pouquinho para fazer o efeito de oxidação e aí sim você vai escolher o tom da sua base. Então, testar a base no pulso é mito, de jeito nenhum. E a última é uma que eu achei muito interessante, essa dúvida, se é mito ou é verdade que existem sombras específicas para cada cor de olhos. E aí, o que você acha? Isso é mito, gente, não existe. Eu já falo para vocês várias vezes que maquiagem não tem regra. Existem algumas coisas que dão certo, outras que não dão certo, mas não é uma regra absoluta. Por exemplo, quem tem pele fria combina mais assim, tende a valorizar mais a sua beleza, tons de sombra frio. Isso não te impede de usar tons quentes de vez em quando, se você quiser. Não existe regra, existe aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Então, existem sombras específicas para cada cor de olho? É falso, é mito, isso não existe. Existem sombras que valorizam a cor dos seus olhos, sombras, por exemplo, que deixam a cor dos seus olhos mais destacadas, mas não é uma regra. Então, assim, não, eu tenho olho castanho, eu não posso usar a cor de sombra tal. Isso não existe, gente, é mito. E como eu sempre falo, você pode usar o que você quiser, desde que faça você feliz. Então, você pode usar qualquer cor de maquiagem, tipo, estilo, desde que faça você feliz. O mais importante é você olhar no espelho e ficar satisfeito com aquilo que você vê. Então, esse foi o nosso vídeo de mitos e verdades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre alguns mitos e verdades que você queira saber, me manda essa pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!